Olá, eu sou o Mikael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E hoje vamos falar um pouco a respeito da graça, das boas novas de salvação. E se você gostar do vídeo, não esquece de no final deixar o seu like, deixar o seu comentário. E se não é inscrito ainda no canal, de se inscrever no canal. Segue o vídeo. Sabemos que o homem e toda a criação foi feita por Deus. Sabemos isso porque se pararmos para pensar um pouco e olharmos para a natureza, e olharmos para o nosso próprio corpo, e olharmos para tudo o que há, em riqueza de detalhes, e como todo este mundo em que vivemos funciona, é impossível tudo ter sido arquitetado e projetado do nada. Então sabemos que existe uma mente inteligente por trás. Tanto o sistema reprodutor do homem, como o sistema reprodutor dos animais, todos eles funcionam de forma perfeita. Cada órgão de cada ser vivo funciona de forma perfeita para que ele possa viver. Então sabemos que tudo isso não pode ter vindo do nada. Quando olhamos para o Gênesis, nós temos a melhor noção de como todas as coisas foram criadas, de como tudo existiu. E podemos, olhando para a Bíblia, ter a dimensão de como as coisas se desenrolaram, de como as coisas aconteceram no nosso mundo ao longo do tempo. Podemos analisar a palavra e ver a história se desenrolando até chegar ao ponto que nós estamos. E olhando para a Bíblia, vemos que Deus colocou o homem num jardim perfeito, deu ao homem uma esposa perfeita, tudo funcionando de forma perfeita. E o homem se desvia de Deus e se separa de Deus quando toma do fruto em que Deus ordena a ele que não tomasse. Quando ele come do fruto que Deus ordenou a ele que não comesse. E a partir desse momento, o homem passa a viver distante de Deus. E nas próximas gerações desse homem, parte dos homens tenta se reconectar com Deus, a exemplo de Sete, e parte dos homens se distanciam de Deus cada vez mais. Mas a verdade é que o homem tinha sido condenado e estava separado do seu Criador pelo pecado. Deus então inicia o plano de salvação para resgate daquele homem que estava perdido, para dar a ele a oportunidade de se reconectar com seu Criador e não ser condenado a viver eternamente longe do seu Criador, num espaço sem Deus. Então, no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus escolher a um homem chamado Abrão e a sua esposa Sarai. E chama os dois e diz a Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E a partir deste momento nós começamos a ver que Deus começa a revelar o seu plano de salvação através de Abraão, pois através dele viria o Salvador do mundo para nos dar a oportunidade de sermos novamente conectados ao nosso Criador e às nossas origens. Nós vemos também ao longo da história de que Deus não tinha intenção de tirar o livre-arbítrio do homem, mas sim dar a oportunidade ao homem de se unir a Ele, de novamente viver próximo a Deus, de novamente se relacionar com o seu Criador. Deus não quer uma pessoa que faça isso de forma obrigada. Deus não quer um robô. Portanto, permaneceu nos dando o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio permite que nós possamos escolher o caminho que vamos seguir e a forma que vamos trilhar. Porque não é Deus que condena o homem, mas é o homem que escolhe a condenação ou escolhe a salvação. E assim Deus inicia na história do homem o seu plano de salvação. Porque o homem naquele momento estava atolado no seu pecado, sujo, e com uma parede que o separava de Deus, fazendo sacrifícios para tentar se aproximar do seu Deus, mas os seus sacrifícios apenas encobriam o pecado que ele havia cometido. Então, lá em Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 10, Deus diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, dai ouvidos à voz do nosso Deus, à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes, pois aqueles sacrifícios só faziam encobrir o pecado que o homem cometia diante dos olhos do Senhor, mas não limpava o homem. Então, no capítulo de número 1 de Isaías, a partir do versículo de número 16, a palavra de Deus diz
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, e de diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Então, a partir do capítulo de número 1 e do versículo de número 18 de Isaías, Deus começa a anunciar a chegada da graça. Porque ele diz: vinde, argui-me, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Deus estava anunciando através de Isaías que as coisas mudariam, que os sacrifícios de animais cessariam, que os nossos pecados não seriam mais encobertos por sangue de animais, mas que eles seriam brancos, que eles seriam limpos, que eles seriam purificados. Então, cerca de 700 anos depois da profecia, a palavra então começa a se cumprir, e o verbo se faz carne e habita entre nós. E lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 10, a Bíblia diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O Evangelho não é baseado em uma vida rica aqui e próspera aqui. O Evangelho ele é baseado na salvação da nossa alma. O Evangelho ele é baseado na nossa oportunidade de escolher a luz ao invés das trevas. O Evangelho ele é baseado no caminho, na verdade e na vida que é Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus vem a essa terra, nasce, cresce e morre para que nós pudéssemos novamente ter a oportunidade de ter uma vida eterna junto do Pai. Não porque nós merecemos, mas porque a graça dele nos alcançou. E ele, morrendo na cruz do Calvário, nos deu a chance da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje temos a oportunidade de fazer uma escolha. Hoje temos a oportunidade de viver da forma com que Deus preparou para que nós vivêssemos. Hoje temos a chance de nos reconciliarmos com o Pai, porque um dia perdemos a conexão com o Pai e um outro dia Deus nos deu a oportunidade de ter essa conexão com o Pai novamente. E se hoje você pode crer no unigênito Filho do Deus vivo, lá em Romanos, capítulo de número 8, e a partir do versículo de número 38 diz: porque agora estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje temos a oportunidade de fazermos uma escolha, não em prol de uma denominação, não em prol do homem, mas uma escolha para a eternidade. Uma escolha que nos liberta do mundo de pecado e nos coloca juntinho do Pai pela eternidade. A vida aqui não é o mais importante. A vida daqui, comparado à eternidade, é uma fração de segundo. A eternidade será para sempre. E hoje você tem a oportunidade de escolher se reconciliar com o Pai e ficar junto dele para sempre. Eu espero que essa palavra ela tenha falado ao seu coração. E se você gostou dessa palavra, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.